Olá, que bom é estar de volta com você aqui no Classe de Professores para estudarmos a lição número 11 desta série de Deuteronômio, esse livro bíblico escrito por Moisés que narra a história do povo de Deus, com seus altos e seus baixos naturalmente. E o tema de hoje é Deuteronômio em escritos posteriores. Qual é o assunto? O assunto dessa semana é uma análise de como outros escritores do Velho Testamento usaram o livro de Deuteronômio. Escritores e personagens, né? Então, por exemplo, nós temos aí 4 profetas que utilizaram os escritos de Deuteronômio nos seus escritos posteriores e um rei que também utilizou os escritos de Deuteronômio. Vamos começar pelo rei, né? Em primeiro lugar, ponto número 1, é Josias, né? Vocês estão lembrados de Josias, que começa a reinar aos 8 anos de idade, e durante o seu reinado, este rei Josias, famoso, empreendeu reformas administrativas, reformas espirituais, acima de tudo. Por quê? A história bíblica conta que ele ouviu a leitura do livro da lei, que era o livro de Deuteronômio, que Ilquias havia descoberto na casa de Deus. Ele ficou assim tocado com aquelas palavras e resolveu colocar aquelas palavras em prática junto ao povo. Uma coisa que não se fazia na terra há muito tempo, né? Então a Bíblia diz que Josias reparou, purificou o templo de Jerusalém, retirou os ídolos de lá, ele fez de fato um reavamento e uma reforma. E ele levou o povo mais próximo da Torá, que era a lei de Deus. Ele disse, olha, isso está escrito, está aí, vocês precisam ouvir e vocês precisam praticar também. Houve, de fato, uma mudança radical lá, junto ao povo de Deus, né? E por que ele fez isso? Ele baseou-se nas instruções, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 12. Se você ler dos versos 1 a 17, vai perceber que essas instruções eram muito claras. Uma delas, por exemplo, dizia assim: destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, aqueles lugares altos de adoração, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Isso era muito comum entre os povos pagãos que habitavam Canaã antes de Israel tomar posse, né? Então, Deuteronômio 12, verso 2 diz isso, e Josias segue isso ao pé da letra. Ou seja, é um livro escrito bem antes, mas que influencia bem depois a nação, o rei de Israel, né? Bom, mas há um segundo sujeito que, numa situação muito parecida com Josias, também usa o livro de Deuteronômio. O segundo sujeito é Neemias, aquele grande líder do povo de Deus. Depois do cativeiro em Babilônia, o povo começa a voltar. E então, semelhante à reforma de Josias, a leitura do livro da lei foi decisivo para a reforma empreendida por Neemias na volta do exílio. Porque o exílio fazia com que o povo perdesse de vista os grandes valores da palavra de Deus, da lei de Deus, os costumes bons também. Eles eram contaminados pelas nações nas quais eles serviam como escravos. Então, nessa volta do exílio babilônico, Neemias resolve fazer reformas lá. Reformas administrativas, de novo, reformas espirituais, mais uma vez. E na oração de Neemias 9, por exemplo, nós percebemos o uso que ele faz de elementos presentes em Deuteronômio. Por exemplo, na oração é relembrado o Deus único. De fato, uma lembrança daquele texto de Deuteronômio 6,4, né? O único Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o único Senhor, né? A aliança dele com o povo, desse Deus com o povo, também é relembrada. E como ele protege Israel no deserto, Neemias 9, comparado com Deuteronômio 2, versos 7 e 8, verso 4. Ele relembra Neemias também da desobediência de Israel ao plano de Deus e os resultados nefastos dessa desobediência. Isso pode ser comparado entre Neemias 9, 26 e Deuteronômio 28, versos 47 e 48. Enfim, mais uma vez, a palavra de Deus
escrita por Moisés em Deuteronômio influencia na mudança, na reforma, no reavivamento do povo mais tarde, através de Neemias. Bom, um terceiro que aparece aqui é um profeta, que é o profeta Jeremias. Você sabe que Jeremias inicia seu ministério na mesma época em que o livro de Deuteronômio foi redescoberto lá pelo rei Josias, ou durante o reinado de Josias. E há uma influência natural deste livro na pregação de Jeremias. Alguns exemplos, ou um exemplo para você entender melhor. Quando Jeremias volta-se para o povo e faz um apelo para que o povo buscasse a Deus, ele diz assim: vocês me procurarão, Deus está dizendo, né? E me acharão quando me procurarem, quando me buscarem de todo o coração. Sabe que essas palavras ecoam Deuteronômio 4:29. Né? O texto lá de 4:29 diz: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Percebeu? A similaridade das palavras significa que Jeremias bebeu na fonte de Deuteronômio. Né? Já em Jeremias 7, versos 5 a 7, ele destaca, por exemplo, a importância de se tratar bem as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, a fim de permanecerem na terra prometida. E o que ele está citando? Ele está citando Deuteronômio 24, verso 17, que diz a mesma coisa. Enfim, você percebe uma similaridade de palavras de uma fonte comum aos dois escritores, a Moisés e, nesse caso, a Jeremias. Bem, mas um quarto personagem do Antigo Testamento usou também o livro de Deuteronômio na sua pregação. Foi Miqueias. Você lembra de Miqueias? Miqueias 6:8 contém aquela pergunta clássica, né? E ela é uma cópia de Moisés em Deuteronômio 10, verso 12. Que pergunta era: o que o Senhor pede de você? E tanto Moisés em Deuteronômio quanto Miqueias no seu livro respondem que Deus pede mais do que sacrifício, mas que o adorador ande com Deus, pratique a misericórdia em seus caminhos. Você percebeu? Mais uma vez, um profeta bebe de outro profeta. E aí também destrói aquele mito que às vezes existe até entre nós, né? De que o profeta tem que ser original, que ele não pode copiar. Né? Alguns dizem que o profeta não pode copiar de outro profeta. Aí está um caso claro do uso de Deuteronômio, de palavras muito semelhantes, quase que uma cópia, em outros textos posteriores. E não deixa de ser a palavra inspirada por Deus. O importante é a revelação de Deus, a revelação objetiva de Deus para a nossa vida. Né? Um quinto personagem, que você conhece ele bem, é Daniel. Daniel também usou, ou ecoou pelo menos, palavras de Deuteronômio. Na oração dele lá no capítulo 9, quando ele confessa os pecados do povo e por que eles estavam no cativeiro, ele destaca que no meio da apostasia ele havia lido alguma coisa de Deuteronômio. Então, por exemplo, no capítulo 9, verso 13, ele diz assim: assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. Para Daniel, os desastres eram o resultado da infidelidade, da desobediência, como está preconizado em Deuteronômio capítulo 28. Então, você percebe que os profetas, os reis que andaram bem, que foram bem sucedidos, digamos assim, no seu trabalho, eles sempre estiveram ligados à palavra de Deus, eles sempre estiveram citando, e não apenas citando, mas obedecendo o que havia sido escrito anteriormente. Né? E eu queria terminar fazendo uma pergunta geral para você. Nós estamos vivendo um tempo em que a própria Bíblia está sendo questionada pelos cristãos, ou está sendo reinterpretada, ou pelo menos uma tentativa de reinterpretação da Bíblia, mesmo pelos próprios cristãos, né? E a pergunta que fica no ar para você pensar um pouquinho e conversar com seus alunos: qual deve ser a nossa postura? Né? Qual deve ser a nossa postura? Alguns estão tentando reduzir a Bíblia a um livro normal, um livro que deve ser objeto da pesquisa humana e, ao mesmo tempo, da contestação humana. E para essas pessoas a Bíblia passa, de alguma forma, a não ser exatamente a palavra clara e objetiva de Deus.
nós não precisamos, digamos assim, cumprir tudo que está escrito ali, porque era para uma época e isso já não nos serve mais. Bom, é verdade que a Bíblia foi escrita não no vácuo, mas ela tem um contexto histórico. Mas analisando esse contexto, nós podemos tirar dali lições e aplicações para a nossa vida diariamente. Então, não dá para descartar a Bíblia ou fazer um seccionamento, ou seja, há uma parte que me interessa, há uma parte que não me interessa, há uma parte que eu devo cumprir, há outra parte que eu devo seguir os ditames da sociedade atual. Não. Ou seguimos ou entendemos que a Bíblia toda é a revelação de Deus, ou nós vamos ter, naturalmente, problemas, né? Pense um pouquinho sobre isso, a gente volta a conversar na próxima lição. Um abraço e até lá.